Olá, meus amigos, povo abençoado, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos e voltamos da continuação deste ensinamento, falando sobre jejum, a arma poderosa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, deixe o seu gostei, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. E nós estamos aqui para compartilhar esta mensagem do jejum, que é uma bênção que vai destravar chamado, destravar ministérios. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus, para você que está ouvindo essa mensagem e vai colocar ela em prática. Você terá muitos testemunhos para contar, para glorificar ao Senhor, para a glória de Deus. Nós estávamos falando no vídeo anterior que as visões estão formigando dentro de nós, revelações. O Espírito Santo ele está ali dentro de nós, querendo nos mover, nos dar direção, nos usar, nos abençoar. Os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, nos livrando, nos abençoando, ali nos trazendo mensagens, revelações. Anjos de Deus são mensageiros do Senhor. Quando o anjo de Deus vinha, ele vinha para trazer uma mensagem, muitas vezes ele vinha para abençoar vidas, para transformar vidas, e ele vinha também para executar o juízo de Deus, ele vinha. Então os anjos de Deus, eles são ministradores de bênçãos. E se nós estivermos em comunhão com Deus, na oração, no jejum, nós vamos saber o motivo da presença do anjo. Se é o motivo de recebermos as bênçãos, se ele veio ali para nos abençoar, o que ele está fazendo ali, ou seja, ao lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, aquela revelação saltar ao nosso coração, o que Deus está falando comigo através dessa mensagem, dessa revelação. O jejum, ele vai destravar tudo isso, os impedimentos. O jejum, ele quebra impedimentos. Então vamos dar a continuação aqui, e quando você sensibiliza a carne através do jejum, da oração do jejum, você começa a ouvir, você começa a agir de acordo com a vontade de Deus. Os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Quando nós nos colocamos ali diante da presença de Deus. Eu lembro-me de um momento, nós estávamos ali na hora ministrando o louvor ali na igreja, adorando ao Senhor e em oração ali, buscando a presença de Deus. E o importante também é você não se preparar. Assim, um exemplo assim, eu recebi um convite para ministrar uma bênção, para ministrar a palavra. Alguém me chamou para fazer uma oração, algo assim. Aí você pensar assim comigo, nossa, eu tenho que me preparar para esse momento. O bom é você já andar preparado. O bom é você já andar preparado. O sábio é você estar preparado, sempre preparado, ou seja, sempre buscando a presença de Deus, independente se alguém vai chamar você para orar, se você vai ter uma oportunidade em algum lugar, independente disso, você tem que estar andando com Deus. Nós temos que estar em comunhão com Deus, em todo momento. Então, quando surge uma direção do Espírito Santo, você já está preparado. Você já está ali ativado. E ele já fala o que é para você fazer. Por isso que é bom nós andarmos preparados. Então, no momento ali nós estávamos louvando a presença de Deus, buscando a Deus, né? E o Espírito Santo, ele falou comigo para pegar um óleo, a unção. É bíblico. É bíblico. A palavra de Deus diz que nós devemos ungir os doentes com óleo. E orar para que o doente seja curado. É bíblico. E eu peguei aquele óleo e o Espírito Santo me deu a direção. Ele falou, pegue o azeite e unja aquela criança. Era uma criança que vinha nos cultos com a sua mãe e tinha a pele toda cheia de feridas. E durante a noite, quando ela dormia, essas feridas manchavam tudo o lençol de sangue. Conforme ela se movimentava ali, machucava ali as feridas e manchava todo o lençol também. Era sempre assim, era todos os dias aquilo. Ela foi diagnosticada com uma doença na pele, que eu me recordo, que a mãe disse, e não tinha cura.
Eu acredito que ela passava medicamentos ou a criança tomava medicamentos, não lembro exatamente. Só que não tinha cura, era algo assim para controlar, só que não tinha cura. E era sempre daquele momento, era sempre a vida daquela criança e daquela mãe ali. E ficava inflamada, ficava machucada, era todo o corpo da criança. E nós chegamos a contemplar essa criança ali. A mãe falou para nós, né? Você olhava na criança, você já via que ela tinha um problema na pele. E ali, nesse momento ali, buscando a presença de Deus, nós ali, meu esposo e eu, ministrando louvor ali, oração também, e a palavra. E o Espírito Santo falou no meu coração para pegar o óleo da unção, o óleo ali, o azeite, e passar na criança. E eu ali do altar, eu peguei o azeite e fui lá onde estava a criança, a mãe estava buscando a Deus, ali orando, louvando, e a criança estava do lado. E eu passei o óleo na criança, passei o óleo nos braços. Eu não lembro se passei na cabeça, eu não lembro. Eu sei que eu passei nos braços conforme o Espírito Santo estava me dirigindo. E determinei a cura daquela criança. E na mesma noite, a mãe veio no outro dia falando que na mesma noite ali ela já viu a diferença. No outro dia, amanheceu aquelas feridas secas. Não sujou ali o lençol, ficou totalmente limpinho o lençol, secou completamente aquelas feridas. A pele da criança começou a ficar restituída. Naquele dia começou a secar e ficou as feridinhas e foi limpando a pele dela e ficou normal como era a pele daquela criança. E Deus, ele fez a obra. O Espírito Santo, ele fez a obra ali, nos dando a direção. Por isso que é importante você não se preparar, mas você andar com Deus, andar preparado com Deus. Que Ele vai te falar com você, Ele vai te dar direções, Ele vai te orientar o que você deve fazer. E agora, recentemente, buscando a presença de Deus ali, o Espírito Santo, eu estava na sala e o Espírito Santo me trouxe a lembrança da minha mãe. E eu pensei assim, será que a minha mãe está bem? E eu, na mesma hora ali, orei por ela, repreendendo todo o mal, né? Repreendendo tudo aquilo que podia se levantar contra ela, contra os meus pais, meus irmãos, a casa, os caminhos, tudo. Orei em prol de tudo. Mas me veio a lembrança dela, o Espírito Santo me trouxe a lembrança dela numa noite, durante a semana, agora recente, e eu orei por ela, repreendendo todo o mal. E no final de semana nós fomos lá na casa dela e ela me falou que ela passou mal durante a noite, né, foi um sintoma que parecia uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, mas ela falou que quando ela ficava com gripe ou resfriado, ela ficou tão mal daquele jeito, que ela falou que foi tão sério mesmo que ela pensou que ia morrer. O corpo dela doía, uma coisa horrível, ela falou que sentia uma coisa horrível. Se não me engano, parece que mexeu também com a respiração dela, alguma coisa assim, mas foi algo muito forte ali que ela viu ali, que ela pensou que ela ia partir, que ela não ia aguentar. E foi durante aquela semana ali a qual o Espírito Santo me trouxe a lembrança dela para que eu viesse orar por ela, repreendendo todo o mal e determinando a cura da minha mãe. E é o que o Espírito Santo faz. Por isso que nós devemos estar preparados, porque tem algo que vai acontecer, forças das trevas estão se levantando, mas se tiver alguém ali buscando a presença de Deus, Deus ele vai avisar. Ele vai avisar para nós entrarmos em oração e ele vai te dirigir a pessoa, ele vai até dirigir quem que é a pessoa, vai vir uma pessoa na sua mente, você vai lembrar de alguém em oração ali, você pode orar. Você pode orar e muitas vezes ele vai falar o que é que está acontecendo, ele vai falar. Se for necessário, ele fala. O momento, a hora, ele fala. Por isso que nós devemos estar com Deus, andar com Deus. E o jejum, ele é uma dessas armas poderosas. Nós andarmos com Deus, estarmos preparados. Continuando aqui, para a glória de Deus, tudo é para o louvor e glória do Senhor. Então, na Bíblia, nós temos falando aqui dos paralíticos andam, né, que eu entrei nessa parte aqui de testemunhos. E tem mais testemunhos que eu vou estar contando. Eu vou estar falando mais profundamente sobre isso nos dons. Mais para frente nós vamos estar gravando, falando sobre cada dom. E eu vou estar falando mais profundo sobre isso e vou acrescentar mais algo que Deus está fazendo. Continua conosco para que você não venha perder, para que você venha também ser edificado, abençoado com essa palavra.
Então os paralíticos andam, quando estão jejuando e orando, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, eles ressuscitam. Na Bíblia temos um Jesus que fazia milagres, operava debaixo do poder. A palavra de Deus diz: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude, ou seja, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus ele foi ungido para a libertação, para a salvação, para a cura, para os milagres. Ele foi ungido e separado. Jesus ele se separava, ou seja, ele jejuava, ele orava, para que o poder estivesse sobre a vida dele, para que ele viesse realizar aquilo que Deus colocou ele para fazer. E não é diferente conosco. Nós temos também que seguir o exemplo de Jesus, aplicar na nossa comunhão com Deus, na nossa vida de oração, o jejum. Jesus entrou no deserto pelo Espírito e saiu no Espírito e no poder do Espírito. Jesus ele entrou cheio do Espírito no deserto, quando ele foi jejuar. Quando ele saiu, não diz que ele saiu cheio do Espírito apenas, mas diz que ele saiu cheio e no poder. O poder faz você realizar as obras de Deus, fazer aquilo que Jesus fazia, que é os milagres, as proezas, os prodígios, os sinais, aquilo que muitas vezes nós precisamos, a libertação, a cura, o milagre. Nós vamos realizar, fazer os mesmos sinais que Jesus. Jesus foi jejuar. Jesus, falando aqui da tentação de Jesus, citando aqui Mateus 4, que foi a tentação de Jesus, que ele entrou cheio do Espírito e quando ele saiu cheio do Espírito e no poder. Então, quando nós aplicamos o jejum à nossa vida de oração, nós vamos não somente estar cheio do Espírito, mas andar no poder do Espírito. Jesus foi jejuar. Jejum libera poder. Deus é um Deus de rotina. Para você andar com Deus, tenho que refutar as rotinas de Deus. Eu tenho que refazer as rotinas de Deus. Deus é um Deus de rotina. Toda tarde, Deus visitava Adão. Toda tarde. Então, Deus é um Deus de rotina. Então, tenha sua rotina. É seu momento de oração, a sua hora de oração. Estabeleça uma hora de oração, um momento de devoção, estabeleça para que o seu corpo ele venha ser disciplinado. Aí vai chegar aquela hora, ele está tão assim, fazendo assim, disciplinando o seu corpo, que você vai sentir naquele momento, olha, essa hora é a hora de orar, essa hora é a hora de eu estudar a Bíblia, essa é a hora de eu buscar mais profundamente a presença de Deus, de eu adorar, de eu louvar, essa é a hora. Então você vai estar tão assim na direção de Deus, que o seu próprio corpo ele vai saber o momento, a hora. Então Deus é um Deus de rotina, Deus é um Deus de ordem. Jesus ele se separava, ele tinha os seus momentos de se separar no deserto, ele se retirava para os desertos onde ele orava. Quando ele estava atendendo o povo, era atendendo o povo, mas depois o que ele fazia, ele se retirava. Então ele tinha essa rotina, ele tinha essa disciplina. Então nós temos também que ter essa disciplina, este momento de oração. Então temos que ter rotina. Você pode dizer, mas eu não gosto de rotina, não gosto nada de rotina. Olha, você fazemos uma rotina todos os dias e às vezes nós nem percebemos. Que é levantar de manhã, fazer os nossos afazeres, uns é ir para o trabalho, eu trabalho em casa, cuido do meu filho, levo para a escola, volto, faço janta, faço almoço, ou seja, eu tenho uma rotina, querendo ou não, eu tenho uma rotina. Então você também tem uma rotina. Então, às vezes você levanta, vai para o trabalho todos os dias, ou fica em casa, tem os seus afazeres, as suas atividades, ou trabalha em casa, ou seja, você tem a sua rotina. Querendo ou não, a vida nos faz que tenhamos rotina, querendo ou não. Então, por que não criar uma rotina de busca com Deus, de devocional com Deus? Temos que ter, sim, temos que ter. Oração e jejum na mesma hora, no mesmo dia. Os discípulos jejuavam toda quarta e sexta. 24 horas eram os discípulos, toda quarta e toda sexta, 24 horas, ou seja, era essa disciplina já. Então chegou aquele dia, hoje é meu jejum, tal hora, chegou aquele dia. Então já é uma disciplina, você já aplica o seu corpo a ter aquela disciplina.
Jesus orava sempre os mesmos horários. Sempre ele ouvia a voz de Deus. Então, o maná caía, olha que coisa interessante, no mesmo horário. O maná caía no mesmo horário. Abraão foi visitado no mesmo horário pelos anjos. Deus é um Deus de rotina. Que nós falamos aqui, você pode às vezes não gostar da rotina, mas rotina nós fazemos todos os dias. A casa que não tem rotina, ela é bagunçada. Tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que ter ordem. Se não aplicarmos isso, vira bagunça. Pegou, como eu falo para o meu filho, pegou os brinquedos, brinca, mas tem hora de guardar. Levantou, arrume sua cama. Tomou banho, estenda a roupa, a toalha lá no varal. Ou seja, rotina. Você está falando, disciplinando, para que a casa não vire bagunça. Nós temos que fazer isso sim. Deus é um Deus de disciplina e seus filhos também são filhos de disciplina. Não é sempre alegres, animados que vamos estar quando oramos e jejuamos. Não é sempre. Nossa, eu vou orar. Que maravilha que eu vou orar. Nem sempre nós vamos estar dispostos a orar. Nem sempre nós vamos estar dispostos a nos ajoelhar ali para orar. Nem sempre. Muitas vezes nós estamos alegres, felizes. Meu Deus, um momento de oração, de jejum, meu devocional, estou contente, estou disposta. Mas vai ter momento que eu não vou estar contente, não vou estar disposta. Mas independente das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu devo fazer. Eu devo fazer. É a minha disciplina. Eu querendo ou não querendo, eu devo fazer. Eu devo fazer. Então eu não vou, ai que maravilha, que glória a Deus, hoje é o dia do jejum. Tem momento que vai ser, mas tem momento ali que não vai ser. Tem dias ali que eu não vou estar querendo, mas nós já estamos compartilhando com vocês, mas não é por isso que você não vai fazer. Você tem que fazer, independente dos seus sentimentos. É um sacrifício. Eu exponho o meu corpo em uma severa disciplina. Não é um autoflagelo, é fome pelo Senhor mesmo. Então, Paulo ele falou ali, eu reduzo a minha carne e exponho ela à servidão, porque eu quero servir ao Senhor. Então, nós temos que aplicar essa disciplina ao nosso corpo. Não é escravidão, não é um autoflagelo, me flagelando, mas é fome de Deus, é fome de Deus. E eu vou compartilhar algo com vocês aqui, destacar que eu passei por esse período, passei por esse tempo de sentir de me incomodar com uma vida de oração, de me incomodar comigo mesmo em relação a Deus, em tudo, na vida espiritual. Eu passei por esse momento de incômodo, de insatisfação. Eu passei por esse momento. Era fome de Deus, fome de Deus. Então, depois de alguns acontecimentos na nossa parte ministerial, de alguns acontecimentos, com o passar do tempo me veio uma insatisfação com a minha vida espiritual. No decorrer do nosso ministério, do nosso tempo de ministério, ali aconteceram muitas coisas, aconteceram muitos desapontamentos, aconteceram, e com o passar do tempo eu fui ficando insatisfeita com minha vida de oração, com minha comunhão com Deus, comigo mesmo. Então eu cansei de estar sendo religiosa, de ter uma certa rotina dirigida por homens. O bom você ter uma rotina dirigida pelo Espírito, que você sabe que ali você vai ter resultado, que é algo que o Espírito Santo está falando com você. Não é algo que um homem estabeleceu para você que você não quer fazer. Eu quero dizer assim, que muitas vezes você é dirigido por outras pessoas, mas não que você quer fazer, e você acaba fazendo por obrigação, você não pode, ou seja, no seu coração não está aquilo, não está aquilo. Você quer servir a Deus, conhecer a Deus realmente, você não quer andar mais de uma forma religiosa. Então surgiu esse momento, essa insatisfação na minha vida. Então eu comecei a querer Deus realmente na minha vida, ser dirigida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e por outras pessoas também, com base na palavra de Deus.
não algo de si mesmas, longe da palavra de Deus. Né? E depois eu descobri que isso era fome de Deus, fome de Deus. Conforme a nossa vida íntima com Deus, nossa comunhão com Deus, eu fui vendo que aquela forma ali era a forma de homem, direção do homem e fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, fora do exemplo de Jesus, do modelo que é Jesus. E eu fui ficando insatisfeita com aquilo. E é algo que me incomodou muito. Então é onde eu comecei a buscar profundamente a presença de Deus, a jejuar, a orar. Não somente jejuar quando a igreja jejuava. Não somente jejuar quando alguém falava, ó, vamos jejuar. Que muitas vezes não tinha jejum. Muitas vezes não tinha consagração. Então eu ia ficar esperando. Busca do Espírito Santo? Não tinha mais. Então eu ia ficar esperando quando? Foi quando eu realmente quis buscar a presença de Deus na minha casa, no meu quarto, nos cômodos da minha casa. Já que não busca lá, eu vou buscar aqui. Já que não faz lá, eu vou fazer aqui. Porque eu tenho essa fome, essa vontade. Porque assim como Jesus fazia, eu quero fazer. Eu não quero seguir a rituais humanos. Não. E foi onde eu comecei a me aplicar mais. E onde eu fui vendo a resposta de Deus. Onde eu fui tendo mais e mais comunhão com Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Que foi o que ele me fortaleceu e não me deixou a desistir. De forma nenhuma a desistir. Assim, buscar a presença dele. Então eu orei pedindo a Deus que queria dele. Estava cansada daquela vida religiosa. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai a águas profundas, é o rio que te leva. Então se você vai a águas rasas, você vai para onde você quer. Você vai. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai nas águas profundas, é o rio que te leva. É a presença de Deus que vai te levando, que ela vai te conduzindo. Não é mais direção ali humana. Eu digo assim, tem direção humana que é voltada na direção de Deus. A direção humana, ela tem que estar ligada com a direção de Deus. Mas estava acontecendo ao contrário. A direção humana estava fora da direção de Deus. Fora da direção de Deus. Fora. Que eu via isso acontecendo. Então foi onde eu busquei mais a presença de Deus. Quando eu estava indo em águas rasas, eu ia por onde eu queria. Mas quando eu estava entrando em águas profundas, era o rio que estava me levando. Era o Espírito Santo que estava me dirigindo a fazer. A não parar. A continuar a levando a palavra, pregando o evangelho. Porque se eu não fosse fazer isso, eu estava sentada sem fazer nada, sentada, apenas ouvindo ensinamentos e sentada. Mas eu não queria ficar sentada, eu queria servir, fazer algo, né? Me posicionar no combate como soldado, porque somos soldados, estamos em luta. Nós somos soldados por Deus. O Espírito Santo nos chamou. Quem está na obra de Deus não fica parado. Está em movimento. Que é o Espírito Santo que nos dirige a nos movimentar, a não nos parar. Então essa fome, essa insatisfação veio no meu coração de buscar a presença de Deus. Já que lá já não tem mais oração em língua, buscar a presença de Deus profundamente, já é algo ali religioso, ali aquilo e pronto, acabou. Eu vou buscar no meu quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você jejuar, quando você orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Ora, teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente, ele vai te honrar, te abençoar. E foi o que eu fiz, e foi o que nós estamos fazendo, e estamos vendo a mão de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, e a direção de Deus, que nos diz, não pare, mas continue. Compartilhei esse meio testemunho aí com vocês, que seja para a sua edificação. Não para, continua, seja dirigida pelo Espírito Santo, seja dirigida
presença de Deus. Se fortaleça através do jejum e da oração, que o Espírito Santo tem mais para você. Então eu estava cansada desse evangelho, cheio de rituais. Há um lugar profundo de Deus que Ele está lá, esperando por você. O povo com medo, ele não quis ouvir a voz de Deus. Não quis ouvir a voz de Deus. Para Moisés chegar lá e ouvir. Ele falou, era Moisés que tinha que chegar lá diante da presença de Deus. Moisés ouvia Deus. O povo com medo não quis ouvir a Deus. Moisés foi lá como Deus tinha dito. E recebeu orientações do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Então, o Moisés, ele foi lá para ouvir a voz de Deus. Ele queria estar com Deus, conversar com Deus, saber o que Deus tinha para ele. E Moisés falou, olha, Deus ele vai descer, ele vai falar conosco, com o seu povo. E o povo com medo não quis ouvir a voz de Deus, não quis. Falou, Moisés, vai você e através de você nós vamos ouvir a Deus. Então eu cansei de ficar me escondendo ali como povo. Eu não quero ouvir Deus, eu não vou jejuar, eu não vou orar, não vou ter momento de comunhão com Deus. Eu quero ser dependente de alguém, eu quero ser dependente de alguém que busque de Deus e traga para mim. É bom, mas nós temos que ter a nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, Então Jesus ele veio para nos dar essa capacidade, essa direção, de nós termos comunhão com Deus, nós reduzirmos a nossa vontade ali, nos consagrarmos para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Pai, O Pai e o Filho não tem intermédios, não tem intermediário, é o Pai e o Filho. O nosso intermediário é Jesus, que é a palavra, que nos leva ao Pai, a palavra nos leva ao Pai. Então o povo ali não quis saber da palavra, não quis saber de ouvir a voz de Deus, não quis saber. Preferiu ouvir a voz do homem, ou seja, de Moisés. Moisés vai lá, fala com Deus, pega de Deus e traz para nós. Moisés ficou meio assim, mas se Deus já falar diretamente com vocês, por que eu tenho que falar? Ele vai falar comigo, vai falar com vocês tudo junto, para quê? Não, Moisés, se nós ouvir a voz de Deus, nós não vamos viver. Não. Mas e Moisés ouvia e estava vivo? Então eu cansei de ficar atrás ali, olhando, chegando, alguém trazendo. Aí você, pela palavra de Deus, você vê que aquilo está fora da palavra de Deus, está fora da palavra de Deus. Então tem esse momento que nós passamos na nossa vida, a insatisfação espiritual, a insatisfação na nossa vida de oração. Ou seja, não se ora mais, não busca mais a presença do Espírito Santo, é só práticas ali humanas, só aquilo e nada mais, e nada de buscar profundamente a presença de Deus com oração, com jejum, ali que Jesus ensinava. Os discípulos também começaram a praticar. Aí você vê isso acontecendo, você fica insatisfeito, porque você vê ali que está fora da vontade de Deus. Você fala, não, Senhor, o Senhor não é assim, Eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo, Eu não quero fazer aquilo que outros estão fazendo. Eu vou fazer aquilo que os outros estão fazendo se tiver base naquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu quero que o Senhor me inspire. Que ninguém mais me inspire, mas o Senhor. Ser dirigida pelo teu Espírito Santo. Então, se ninguém está mais jejuando, buscando a presença de Deus, em oração, em jejum, de vez em quando, eu não quero de vez em quando. Eu quero manter essa comunhão contigo. Então, foi quando nós nos aprofundamos mais em buscar a presença de Deus. E nós temos visto o poder de Deus, a manifestação de Deus. Então Deus ele veio e falou com Moisés. E de Moisés passava para o povo. Mas a vontade de Deus era ele mesmo falar com o povo, falar com Moisés e com o povo. Mas o povo não quis, de medo. Então que você queira ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus, ter as suas experiências próprias com Deus, para a glória de Deus, que isso se levante no teu coração, que isso ferva no teu coração, de você querer Deus, você querer ter comunhão com Deus. Outros podem ajudar você, podem sim, podem orar, devem orar por você,
buscar por você, interceder por você. Mas eu quero dizer assim, se não tiver mais ninguém, quer dizer que você vai depender da pessoa. Se a pessoa não vem orar, então não tem oração. Se a pessoa não me dá uma palavra, então não tem uma palavra. Um exemplo, culto nas igrejas, 2 vezes na semana ou 3 vezes, aí só nesses 3 dias que você vai lá receber, que você vai se alimentar, nos outros dias você não vai se alimentar, você não precisa, não, é todos os dias. Então se eu tenho já uma intimidade com Deus, eu vou lá para me fortalecer mais ainda, mas eu vou estar em comunhão com Deus aqui também na minha casa, buscando a presença de Deus, e quando eu for lá, eu vou ser mais uma bênção ainda, eu vou estar mais forte, para cooperar ali com o reino de Deus, para cooperar ali com o crescimento da presença de Deus ali, para a edificação do corpo de Cristo, que nós temos que congregar, ir à igreja, sim, nós temos, mas eu quero dizer da comunhão, da nossa comunhão íntima com o Senhor, diariamente. Que Deus abençoe você através dessa mensagem, oração, jejum, aplique o jejum, a oração, nos seus devocionais, no seu momento com Deus, aplique. É o que a palavra de Deus está falando no meu coração, está falando conosco. Não fique esperando a revelação de ninguém. Faça aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Obedeça a palavra de Deus. E não que Deus não use outras pessoas. Deus ele usa, mas quando ele falar, você já vai estar sabendo. Você já vai estar sabendo. Porque ele veio e fala com você, depois ele usa pessoas para confirmação. Que Deus abençoe a todos vocês para a glória de Deus. Vamos orar. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, oração e jejum, Senhor. Que nós devemos aplicar a nossa vida, meu Deus, a oração e o jejum. Pai, que nós venhamos seguir o Senhor, ter o exemplo do Senhor Jesus na nossa vida, ser dirigido pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos andar nos Teus caminhos dia após dia. Que nós vamos reduzir a nossa vontade, a severa disciplina, meu Deus, a não obedecer a nossa vontade. Porque a carne, meu Deus, é um péssimo Senhor. A carne nos leva a fazer coisas erradas, nos leva a afastar de Deus. Mas a Tua palavra, o Teu Espírito nos leva ao Senhor. E nós queremos andar em Espírito. Porque a Tua palavra diz que aqueles que andam no Espírito são filhos do Senhor. Não os que andam na carne, mas os que andam no Espírito. E que nós possamos andar no Espírito para agradar ao Senhor. Pai, que venha ferver dentro do nosso coração, andar em comunhão com o Senhor através da oração e do jejum, no nome do Senhor. Eu abençoo estas vidas, esta casa, esta família, este ministério, Deus, que venha ser destravado, meu Deus, o chamado, o ministério que essa pessoa tem, que ela venha ser uma bênção nas Tuas mãos, que ela venha abençoar, meu Deus, a casa dela e edificar também o corpo de Cristo, que é a igreja local onde ela está. Que Deus abençoe, meu Deus, cada família, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nós finalizamos essa parte aqui falando do jejum agora, mas nós vamos, na direção do Espírito, voltar com mais mensagens da palavra do Senhor. E continua conosco, porque Deus ele está fazendo coisas grandes na nossa vida, na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz do nosso Senhor Jesus.